Bom dia, minha irmã, meu irmão, que a glória de Deus invada a sua casa, sua família, seu trabalho e aonde você estiver, amém? Eu sou a Bruna e criei esse canal para falar somente sobre a Bíblia e o Evangelho. Irmãos, vamos falar a verdade aqui, eu acho que a maioria das pessoas algum dia já quis ter fama, nem que for só um pouquinho, né, aqueles 10 minutinhos de fama. Nem que você tenha tido vontade quando era criança, porque já escutou alguém falar assim pra sua mãe: nossa, por que você não leva ele, ela, numa agência de modelos? Já aconteceu isso com você? Porque quando a gente é criança, a gente é lindo pra todo mundo, né, irmãos? Brincadeira, gente. Ou também, de ter muito dinheiro, a vontade de ter muito dinheiro pra não precisar trabalhar mais, fazer o que quiser, a hora que quer, ser o dono da própria vida. Mas você já parou pra pensar aqui comigo que isso parece que não tem fim? É como se fosse um balde furado. Quanto mais a gente tenta colocar água, mais ele escapa. Quanto mais você busca, mais você quer, mais você se torna escravo e dependente disso. Vou te dar um exemplo. Você corre atrás da fama, de likes, de reconhecimento, aprovação das pessoas, quer ser visto, aplaudido, admirado. Mas quando você consegue, logo isso passa. E aí você corre atrás de algo novo para se destacar novamente. E às vezes isso pode até ser sentimentos que afloram dentro da gente quando a gente passa a ter algum tipo de autoridade na vida. Ou seja, quando podemos pagar pelos nossos próprios boletos. É como se a gente dissesse assim: eu posso tudo, eu sou capaz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Talvez isso aconteça por causa de atitudes de pessoas que passaram pela nossa vida, pessoas que você admirava no passado e que de alguma forma te machucaram. Hoje você sente a necessidade de provar que tudo aquilo que disseram ou fizeram com você não define quem você é. Ou talvez seja alguém que deixou de fazer parte da sua vida e isso te trouxe sentimento de culpa, inferioridade ou menosprezo. No fundo, essas experiências, elas nos ferem e muitas vezes acabamos tentando nos autoafirmar o tempo todo. E com isso colocamos várias prioridades na nossa vida, quando na verdade só há uma que precisa ser verdadeiramente priorizada, aquela que realmente vai saciar e preencher você. E hoje eu vou ajudar você a se libertar disso, desse sentimento. Ontem eu falei um pouco aqui sobre a frase em que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E falei sobre a importância de nós colocarmos Deus à frente das nossas prioridades do nosso dia a dia. Ou seja, antes de começar começa o dia já mexendo no celular, resolver problemas, pendências. Eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima para você depois, quando terminar esse vídeo, já correr lá para ver também, que tá muito bom. E seguindo na mesma linha, hoje eu vou falar sobre a importância de colocar Deus à frente das nossas emoções, dos nossos sentimentos, aquelas que eu falei pra você, que se deixar, da gente querer se autoafirmar, de querer ter carrão, casa boa, vida boa, fama e essas coisas todas. Mas hoje a história vai ser outra, porque tem uma história que Jesus nos contou e que ele nos ajuda a sermos livres desses sentimentos, e que se você praticar isso, eu tenho certeza que esse sentimento não vai mais fazer parte da sua vida. Essa história está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 22. E eis que um homem se aproximou e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há apenas um que é bom. Mas se você quiser entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho obedecido. Que mais falta? Jesus lhe respondeu: se quiseres ser perfeito, vá, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, o jovem ficou triste, porque possuía muitas riquezas. Então Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Eu lhes digo outra vez, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa história nos toca porque mostra algo que enfrentamos todos os dias. Quem ocupa o trono do nosso coração? Muitas vezes achamos que podemos seguir a Deus e ao mesmo tempo manter os nossos bens, nossos sonhos, nossa segurança material como prioridade, junto com Deus. Mas Jesus nos mostra que Deus precisa ser o primeiro, acima de tudo. Então, irmãos, não dá para colocar os dois juntos no mesmo lugar, entende? No mesmo pedestal. E pensa aqui comigo, quantas vezes corremos atrás do dinheiro, fama, reconhecimento, pensando que isso vai preencher o vazio dentro de nós? Trabalhamos, acumulamos, planejamos e ainda sentimos que falta algo. O jovem rico tinha tudo que o mundo poderia oferecer a ele, mas Jesus percebeu que o seu coração estava apegado somente às riquezas.
Paulo também nos lembra: não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. O dinheiro, os bens, o reconhecimento não podem tomar o lugar de Deus, porque eles passam, mas Deus sempre permanece. E isso acontece com todos nós de formas diferentes, não só com fama, como eu falei antes, mas tem pessoas que colocam o relacionamento como prioridade, outras colocam carreira, sonhos, a opinião dos outros, bens materiais, reconhecimento profissional. Olha só quantas coisas nós deixamos ser prioridade na nossa vida. E quando essas coisas falham, e sempre vão falhar em algum momento, sentimos uma decepção muito grande acompanhada de um vazio. Mas Jeremias e Davi também nos lembram: bendito é o homem que confia no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só Deus é a fonte verdadeira e constante. Aqui é uma chave para você, irmão. Por isso que às vezes nós temos alguns sentimentos na vida que estão lá no fundo, no nosso subconsciente, e saímos correndo atrás das coisas desse mundo, que parecem ser saciáveis, mas na verdade ela nunca tampa o buraco de verdade. Imagine o coração como um trono real. Só existe espaço para um rei. Se você coloca o dinheiro, ele governa. Se você coloca pessoas, elas governam. Se você coloca fama, ela governa. Mas nenhum deles consegue sustentar a nossa vida de verdade por muito tempo. Só Deus pode ocupar esse lugar de forma justa e amorosa. Quando ele assume esse trono, tudo se organiza naturalmente. E até os bens, pessoas, sonhos se alinham de forma como ele quer. É como construir uma casa sobre a rocha. Quando a tempestade vem, ela permanece firme. Mas se construirmos sobre a areia, tudo desmorona. E Jesus não veio para nos tirar alegria ou coisas boas, mas para nos mostrar que só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Quando o jovem rico se afastou triste, foi porque o apego à riqueza não deixou espaço para Deus, e além disso mostra que ele teve dificuldade em confiar plenamente em Jesus, depositando toda a confiança somente nos seus bens aqui da terra. A famosa frase do camelo e da agulha mostra que ele tinha mais confiança na riqueza, podendo se tornar um obstáculo para entrar no reino de Deus. Mas a boa notícia é que sempre podemos escolher colocar o Senhor em primeiro lugar, hoje, agora. Como Davi disse em Salmos: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Então, queridos, eu quero convidar cada um de vocês a refletir: quem está sentado no trono do seu coração? Quem você está colocando como prioridade no seu coração? O dinheiro, as pessoas, a fama ou Deus? Se ainda não é Ele, ainda dá tempo de trocar. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo mais encontra o lugar certo. O dinheiro vem na medida certa, as pessoas certas permanecem, as erradas se vão, os sonhos se alinham com a vontade dele e o coração finalmente encontra paz, descanso e o propósito verdadeiro. Que possamos colocar essa palavra de Jesus em prática, colocando Deus como prioridade absoluta na nossa vida. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, certo? Irmãos, que o Senhor então toque no coração de vocês hoje, que você permita que Ele reine no trono da sua vida. Mas lembre-se, Jesus nos chama a colocar Deus em primeiro lugar, mas isso não significa desprezar o dinheiro, nem deixar de amar pessoas, abandonar os sonhos, tá certo? Significa apenas colocar cada coisa no seu devido lugar, o dinheiro como ferramenta, as pessoas como bênçãos, os sonhos como presentes, mas Deus como prioridade absoluta, sempre. Amém? Hoje a palavra ficou um pouco extensa, mas foi um grande ensinamento para todos nós. E se você aprendeu e gostou da palavra, não perde tempo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, é muito fácil e rápido. É só você clicar na imagenzinha do cordeirinho no canto direito aqui embaixo. Depois você ativa o sininho para receber sempre que um novo vídeo for postado, combinado? E também, se você quiser que eu ore por alguém, escreve o nome das pessoas aqui no comentário, tá bom? Agora vamos orar e, se você puder, feche os seus olhos. Pai amado, nosso Senhor, nosso Deus vivo, Deus único e nosso Criador, em nome do nosso Senhor Jesus, quero pedir que nossos irmãos em Cristo possam colocar o Senhor como prioridade e à frente de tudo, que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome antes de qualquer conquista, dinheiro, fama, um relacionamento e tudo que possa estar em nossos corações, que o Senhor nos proteja desse coração orgulhoso, soberbo, que procura sempre as coisas da terra antes das do céu, e que o Senhor sonde nossos corações todos os dias e nos mostre o que agrada e o que não agrada o Senhor. Pai, nos proteja com o sangue do Teu Cordeiro no dia de hoje, proteja a nossa família, nosso trabalho, nossa saúde e nos perdoe dos nossos pecados e pensamentos errados. Agradecemos ao nosso dia de hoje pelo Senhor nos dar saúde, a provisão do nosso dia, nosso alimento, nossa casa e nossas roupas. Muito obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, meus irmãos, por mais um dia vocês estarem aqui comigo. Que Deus abençoe o dia de vocês e amanhã teremos uma nova palavra no mesmo horário. Até amanhã. Amém, amém.